Eu peço aos irmãos que abram a sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19, de 1 a 6. Lendo esse texto esses dias, eu me lembrei um pouco sobre o que nós hoje, como brasileiros, vivemos. O nosso país, todo dia se tem uma notícia que não é agradável. Sabemos que há muitas pessoas vivendo o medo do amanhã, embora não nos pertence, mas todos querem se garantir o amanhã melhor. Lembrando dessa situação que nós vivemos, eu quero ler com os irmãos sobre a vida de Elias depois da grande vitória que ele teve no Monte Carmelo. Vamos estar lendo a palavra. Acabe fez saber a Jezrael tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou a um mensageiro a Elias a dizer-lhes: faça-me os deuses como lhes aprovem, se amanhã a esta hora, veja que ela até colocou a hora, não fazer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um cimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do cimbro. Eis que um anjo o tocou e disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sob modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. A expressão agora: e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procura tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Mais uma expressão: no monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, repete novamente o verso 10. Tenho sido de extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eu sei que todo mundo já conhece essa história. Talvez a história da vitória de Elias no Monte Carmelo é mais conhecida do que essa que nós acabamos de ler. Interessante quando lembramos de Elias, um homem tão usado por Deus, um homem que tinha tanta certeza, tanta intimidade com Deus, porque quando falava de Deus respondia na hora. E todo a defronta que Elias fez com os deuses de Balaal começa bem antes. Sabemos através da palavra que Acabe tem procurado em todos os cantos para que pudesse achar Elias para ser morto, porque era o único profeta que sobreviveu segundo a palavra dele. Em certa ocasião, o rei Acabe com seu servo Obadias disse: vamos visitar as fontes, de repente nós vamos achar algumas folhas verdes para tratar os nossos cavalos que não morram de fome. Aí se for, Acabe foi de um lado, Obadias foi do outro lado, e a palavra diz, quando caminhava Obadias, de repente ele encontra Elias,
e ele cai em rosto na terra e pergunta: tu és o profeta Elias? Elias disse: sim, sou eu. Elias dá uma ordem para que Obadias voltasse para avisar Acabe. Você vê como é que Elias era ousado. Ele mesmo disse a Obadias: vai lá, avisa o meu matador, porque Acabe queria matar ele, fala para ele que eu estou aqui. E o moço não queria levar essa notícia. Obadias falou a Elias: mas de repente eu vou levar essa palavra a Acabe, e o Espírito Santo te leva a um lugar desconhecido, ele vem te procurar e não te acha, ele vai me matar. Mas Elias disse: tão certo como vive o Senhor, hoje mesmo estarei com o rei Acabe. Então ele foi ousado, e aí ele teve um encontro, ali tudo começou, quando ele veio desafiar os profetas Baal no Monte Carmelo. Mas de tudo isso que aconteceu, quando ele teve essa vitória, também a vitória ainda no Monte Carmelo, quando ele orou, e o céu novamente trouxe chuva, porque havia 3 anos e meio que não chovia. Aí olhamos para ele, tudo ficou certo, a chuva caiu, Elias estava tranquilo. Até então ele estava tranquilo, e de repente ele recebe essa notícia da Jezabel, da rainha Jezabel, que mandou o moço para falar a Elias que amanhã a essa hora eu vou fazer com você o que você fez com os meus deuses. Interessante que ali Elias temeu. Nós podemos falar: ninguém é de ferro, ninguém é super-homem. Todos nós somos sujeitos aos medos, assim como Elias, com tanta vitória. Quando eu li essa história mais profundamente, nós podemos dizer que eu tive paixão de Elias. Elias, um homem tão usado por Deus, e o diabo conseguiu colocar na mente dele o medo. Elias teve medo. Em primeiro lugar, Elias teve medo. No verso 3, nós encontramos: temendo, pois, Elias. Sabe, queridos, quando eu falo que pensar no nosso Brasil, quantas pessoas não vivem nessa situação de medo? Que o diabo tem inculcado medo em muitas pessoas, medo do amanhã, medo de perder o emprego, medo da família, talvez. Mas aqui nós encontramos um homem tão vitorioso, mas de repente o diabo consegue colocar na mente de Elias o medo pela sua própria vida. E ainda no verso 3, segundo lugar, a fuga de Elias. Sabe, a gente quase não pôde entender de tamanha ousadia que Elias teve. Agora, por uma palavra da Jezabel, ele teve medo e ele começou a fugir então, para salvar a sua própria vida. E nós encontramos na Bíblia várias pessoas que tiveram um momento de medo. Se olhamos para o jardim do Éden, Adão e Eva viviam na maior tranquilidade. Mas no momento que Adão e Eva pecou, interessante, quando eu li um pouco antes a história, Deus tinha proibido para que Adão não comesse dos frutos antes que a Eva existia. Então a ordem foi dada por Deus para o homem. Então quando o diabo conseguiu convencê-los para comer aquele fruto, quando o pecado entrou naquele jardim, então Adão e Eva, que foi criados por Deus, agora eles começam a temer o seu próprio Criador. Eles começam a temer, começam a se esconder. Por quê? Porque o pecado, além de trazer medo, ele traz vergonha para as pessoas. Você, quando peca, de repente você cai em si e você mesmo sente vergonha, porque você fez isso ou aquilo. Adão e Eva teve vergonha, se esconderam do seu Criador. Mas também encontramos uma história em Mateus 14, 22 a 13, Mateus 14, 22 a 33. Quando Jesus fez a primeira multiplicação dos pães, todo o povo comeu ali, uma multidão, e Jesus então fala para os discípulos para que eles pudessem já ir com o barco deles, que ele queria ainda despedir o povo que ele alimentou ali. E a palavra diz: tardezinha, Jesus foi ao monte para orar. E a palavra diz que na quarta vigília, Jesus aparece aos seus discípulos andando por sobre as águas. E quando os discípulos viram Jesus andando por sobre as águas, tiveram medo, gritaram, acharam que era um fantasma. Então Jesus disse: tem bom ânimo, sou eu. E como Pedro sempre é o primeiro que falava, então Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Pedro, olhando para Jesus, colocou o pé fora do barco deles e ele começou a andar sobre as águas. Mas uma grande lição nós podemos tirar aqui na vida de Pedro. Quando Pedro fixou seus olhos em Jesus, ele não tinha
preocupação em caminhar sobre as águas estavam agitadas. Mas no momento que Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Pedro teve medo, então ele gritou: Senhor, salva-me, porque eu estou me afundando. A grande lição que nós temos, queridos, se você está passando por um momento difícil, por um momento de medo da tua vida, não tira os olhos de Jesus, porque nós vemos bem claro, enquanto Jesus olhava, quando Pedro olhava para Jesus, ele caminhava tranquilamente. Mas no momento em que nós tiramos nossos olhos em Jesus, achamos que nós podemos resolver por nós mesmos, sabemos que nós podemos nos afundar. Então a única solução dos nossos medos, das nossas fugas, chama-se Jesus Cristo. E não posso deixar de falar também do próprio Jesus no jardim do Getsemane. Jesus estava ali, levou 3 dos seus discípulos, era a última hora dele antes de enfrentar a cruz. E Jesus foi ao jardim Getsemane para orar, mas infelizmente os discípulos adormeceram, ele ficou sozinho. A palavra diz que o momento era tão pesado sobre as costas de Jesus, e ele temeu naquele lugar. Ele teve medo da cruz, mas ele, orando ao Pai, disse: não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. E nisso veio o anjo, confortando Jesus naquele lugar. A pressão dos nossos pecados estava tão grande sobre Jesus que o seu próprio suor se tornou em sangue. Mas a história mais maravilhosa é que os medos de Jesus não fez que ele desistisse da cruz por nós. Mesmo que ele passasse aquele momento, mas ele não desistiu de morrer na cruz por causa de você, por causa de mim. Lembramos que o nosso mestre Jesus estava ali agoniado, sofrendo, mas ele não desistiu da cruz, porque ele foi designado para ir para a cruz pelo próprio Pai. E aqui nós encontramos Elias. Elias não era um homem igual nós, homem sujeito a medos, a fuga. Em segundo lugar, Elias se levantou e começou a fugir. Levantou-se, no verso 3, para salvar sua vida, e se foi. Tem uma palavra aqui, e se foi, no ponto e vírgula, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E a palavra diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e de repente, quando terminou o dia, achou lá uma árvorezinha, sentou embaixo, e aí ele cai em si. Ele se alimenta com um sentimento de insignificância, com um sentimento de derrota no seu coração por tudo que aconteceu, e ele sentou debaixo daquela árvore e dormiu. Aí ele dormiu a noite inteira. De repente o anjo vai e toca Elias e disse: Elias, levanta-te, come e bebe água. Elias então se levantou, viu na cabeceira onde ele estava deitado uns pãezinhos quentinhos sobre a pedra de brasa e também uma botija de água. E ali então o anjo disse: levanta-te e come. Elias se levantou e comeu, mas ele continuou deitado e dormindo. O desânimo de Elias era total, e ele continuou dormindo. Aí de repente veio novamente o anjo e disse: Elias, levanta-te e come. E o anjo disse, e voltou segunda vez o anjo no verso 7, o Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será de modo longo ainda. Ele havia de andar sob modo um longo caminho. Interessante que a comida que Deus, através do anjo, ofereceu a Elias, o pão e a água, sustentou ele por 40 dias. Não era qualquer pão ali que ele comeu, mas ele sustentou Elias nessa caminhada de 40 dias pelo deserto. E se olhamos a Elias, um profeta tão vitorioso naquele Monte Carmelo, agora nós encontramos Elias como um solitário caminhando pelo deserto, porque achou que ele perdeu tudo. Elias se alimentava com a derrota, mas o mais glorioso dessa história, Deus o acompanhava. Deus deixou ele caminhar. E assim Elias foi por 40 dias, 40 noites, e chegou ao Monte Horebe. E muitas vezes o diabo tem preparado sempre as coisas para as pessoas que estão fugindo. Ele chegou no monte, o diabo já tinha preparado a caverna para Elias. Elias, chegando naquele monte, entrou na caverna. Interessante, agora não vai o anjo mais falar com Elias. Agora o próprio Deus vai e fala com Elias e disse:
Quando Elias entrou na caverna, no verso 9, passou a noite e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aí, Elias? Nós vemos aqui um Deus que não colocou a mão na cabeça de Elias, falando que ele é um coitadinho, porque Deus conhecia que Elias ainda tinha mais, como diz o outro, mais lenha a ser queimado, porque Deus conhecia o coração de Elias. Então Deus vai ao encontro de Elias naquela caverna e pergunta: que fazes aqui, Elias? Sabe, muitas vezes também, se nós nos encontramos num momento como esse, não sei se um dia você passou por uma caverna e Deus vem te perguntar: que fazes aqui? Deus não trata ninguém na caverna. Deus não trata ninguém deitado como foi Elias. Ele mandou ele levantar, comer e caminhou. Agora Elias está dentro de uma caverna e Deus lhe encontra. Agora não é o anjo, mas Deus vai ao encontro dele. E de repente Elias responde a Deus no verso 10. Ele respondeu: tenho sido celoso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E Deus então disse: sai, Elias, dessa caverna. Pelos versículos adiante, nós vemos talvez Elias demorou a sair da caverna. Então Deus mandou vir uma tempestade sobre aquele monte. Uma tempestade, diz a Bíblia, que chacoalhava o monte, mas Deus não estava na tempestade. De repente veio um terremoto, sacudindo aquela montanha, mas Deus também não estava no terremoto. Aí de repente veio um fogo sobre o monte, mas Deus não estava no fogo. Mas de repente veio um cício, uma bonança sobre aquele monte. Aí de repente Elias ouve a voz do Senhor. E Deus novamente pergunta: que fazes aqui, Elias? Ouvindo Elias, envolveu o rosto, verso 13, no manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Novamente Deus pergunta. Ele responde novamente: Senhor, eu tenho sido celoso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os altares. Aí Elias foi contar toda essa história. E Deus disse: sai da caverna e se coloca no monte, o monte de Deus. É no monte de Deus que Deus trata a nossa vida. Se nós queremos continuar na caverna com medo, Deus não trata nós dentro da caverna. Mas Deus nos trata, Ele quer nós diante do Senhor, diante do monte, diante da presença de Deus. Que diz: diante do monte, na presença de Deus. É ali que Deus trata Elias novamente. Ali Elias foi restaurado e nesse momento nós vemos Elias presenciando tantos milagres que Deus fez através de Elias. Mas agora Elias, ele tem a experiência do próprio milagre da vida dele. Porque foi o milagre de Deus restaurar Elias novamente. Então Elias não viu o milagre através dele, mas agora Elias vê o milagre para si. Deus foi ao encontro, Deus restaurou Elias novamente. E nós podemos, cada vez que passamos por umas dificuldades, não se esqueça, queridos irmãos, não fique na caverna, não fique escondido de Deus. Não fica deitado como estava Elias. Elias estava deitado, significa que ele estava com depressão. Elias estava desanimado. Ele achava que não era mais ninguém. Ele pediu a sua própria morte. Se Deus desse a morte para Elias quando ele pediu, a gente não tinha a linda história no final de Elias. Mas Deus sabia quem era Elias e que Deus queria usar mais uma vez Elias. E Deus então disse: volta-te para o mesmo caminho no deserto, para Damasco. Vemos aqui que Deus não trouxe nenhuma comida para ele, como lá no começo. Elias ainda fortalecido daquela comida que ele comeu pela segunda vez. Ele volta novamente o caminho para Damasco pelo deserto, porque Deus queria usar Elias ali novamente. Nós encontramos então no verso 15 e 16... o fim da história, da restauração de Elias. Disse-lhe o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eliseu era um homem desconhecido até então. Eliseu era um agricultor, mas Deus pediu que ele ungisse o seu sucessor como profeta ali. E essa é uma palavra para aqueles que lideram um grupo. Você que é líder de um grupo, se um dia você
pensa deixar o teu grupo, você tem que buscar a fazer um sucessor. E se de repente um dia você deixar a tua liderança passar para o outro, a palavra diz que Elias ungiu a Eliseu. Então se nós passamos algum cargo dentro da igreja para outra pessoa, nós temos o direito, a obrigação de ungir aquela pessoa, de orar aquela pessoa para caminhar no mesmo caminho que caminhou o líder até aqui. Então aqui nós encontramos Elias ungindo Eliseu para que continuasse ser profeta. Sabemos que Deus fez muito mais através de Eliseu do que de Elias, porque quando Elias foi para o céu, Elias pediu para Eliseu: peça-me o que queres que eu te darei. Aí Eliseu falou: eu quero o dobrado da tua sabedoria, do teu espírito. E lhe foi dado o dobro da sabedoria do Senhor. Então ele ungiu Eliseu, e ali nós encontramos Elias novamente restaurado. Ele continuou. Por isso eu falo, queridos, ninguém é super-homem, ninguém é feito de ferro. Todos nós somos sujeitos ao medo, talvez fugindo de alguma situação, mas nós não nos esqueçamos de olhar sempre para Jesus, assim como Pedro deixou de olhar para Jesus e começou a se afundar, porque Jesus é a nossa solução. Jesus é o nosso abrigo, a nossa alegria de viver na presença dEle. Por isso quero deixar essa palavra com os irmãos, que nós não podemos contar que somos super-heróis. O diabo é astúcio, ele tenta qualquer pessoa. Aqueles que mais são usados por Deus, mais ele tenta as pessoas. E somos sujeitos a qualquer momento a ser atentado, porque ser tentado pelo inimigo não é pecado. Nós não devemos sim dar brechas. Nós devemos sim rejeitar quando ele nos oferece uma caverna. Rejeitar aquilo que o inimigo quer preparar para nós. Mas que o nosso olhar esteja sempre em Jesus, de onde vem o nosso socorro bem presente. Jesus está com a mão estendida. Se de repente alguém está a caminho de uma caverna, não se esqueça, Jesus está te vendo. E Jesus está te perguntando: o que fazes aqui? Então Deus venha nos abençoar, que cada dia nós possamos ser mais firmes com Deus, buscar cada vez mais a presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.